Muito bom dia. Meu nome é Mário Fernando Lins, sou presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos de Pernambuco e atualmente também presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Queria agradecer aqui a pessoa do Dr. Salomão, o presidente da CONSUL, da Comissão Nacional de Saúde Suplementar aqui do CFM, e vou chamar, por uma dinâmica de nós agilizarmos o nosso tempo, chamar todos os participantes dessa mesa e, na sequência, vamos nominando cada um dos palestrantes para a sua apresentação, ok? Então, chamo aqui para compor a mesa o primeiro palestrante, doutor Giancarlo Fernandes. Depois eu nominarei, na sequência, todos eles. Doutor Leonardo Barberes, doutora Márcia Agosti, doutora Laís Perazzo, e também o coordenador dos debates, doutor Maurício Simões Correia. Bom, cada um dos nossos palestrantes terá 20 minutos para a apresentação. Vou coordenar e peço a colaboração de que nós cumpramos o horário, na medida do possível, para que a sequência da nosso fórum seja realmente já dentro do horário, em respeito até a todos os participantes, demais participantes. Bom, vamos então iniciar os nossos trabalhos, ouvindo o doutor Giancarlo Cavalcante, a visão do médico, do prestador. O doutor Giancarlo Fernandes Cavalcante é médico e advogado, mestre e doutor em Ciência da Saúde, professor da UFRN, do Rio Grande do Norte, ex-presidente da Confemel e conselheiro federal do CFM. Com a palavra, doutor Giancarlo. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Comissão de Saúde Suplementar, na pessoa do... Tem um microfone ligado aí na mesa. Na pessoa do Dr. Salomão Rodrigues. E me tocou falar da visão do médico na parceria com os planos de saúde, e se isso é uma utopia ou se isso é realmente viável. Bloom, há muito tempo, formulou a teoria dos determinantes sociais da saúde, uma coisa muito simples, que todo aluno de medicina conhece. A teoria de Bloom diz que saúde ou doença depende de alguns pilares básicos, seja a genética, seja o ambiente, seja o comportamento das pessoas, e também ele incluiu depois os serviços de saúde. Claro que ele falava de saúde pública, porque, à época, não tínhamos um modelo de saúde suplementar como hoje temos no mundo. Entretanto, hoje, a saúde suplementar ela já faz parte desse determinante social da saúde. Se não temos uma saúde suplementar que atenda adequadamente os seus beneficiários, nós vamos ter um desequilíbrio e, como consequência, maior incidência de agravos à saúde. Mas eu estou aqui para falar do médico em relação aos planos de saúde. O médico, os honorários dos médicos precisam ser repostos, precisam ser reajustados para repor a inflação que deprecia, deteriora os vencimentos do médico. Naturalmente, que temos que usar um indexador, um benchmark, que no Brasil se usa muito o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O grande problema nessa relação é, antes de tudo, econométrico, porque o médico ele pensa sempre nominalmente. Imagine os senhores uma reposição
salarial ou reposição de vencimentos de honorários no valor da inflação medida pelo IPCA. Esse valor é nominal. Vamos pôr 4%. É um valor nominal. O médico não pensa no valor real, que essa reposição jamais é a real, porque ele tem que pagar imposto em cima dessa reposição. Então, a correção dos honorários, de forma real, ela é sempre abaixo da inflação e sempre insuficiente. Qual é o melhor indexador? Vamos tentar descobrir aqui. Em 2014, após um período de vacatio legis de 180 dias, foi publicada a Lei 13.003. Essa lei, como todos conhecem, é a lei que veio determinar que entre prestador de serviço e operadora de saúde deverá necessariamente ter um contrato escrito. Já não se admite mais um contrato tácito. O contrato tem que estar escrito e a forma de reajuste tem que estar neste contrato. E toda a data de aniversário desse contrato, as partes terão 90 dias para fazer uma livre negociação. Não necessariamente tem que ser o IPCA, tem que ser o índice da Getúlio Vargas, não necessariamente. Mas, se as partes não chegarem a um consenso em 90 dias, será aplicado o índice, o indexador da ANS, que é o IPCA. Esta lei é uma lei importante. Agora eu pergunto aos senhores que trabalham com saúde suplementar ou que são médicos que trabalham com saúde suplementar. Cumprimos essa lei nos nossos estados, nos nossos contratos com as operadoras e com as seguradoras de saúde? Será que fazemos valer o nosso direito? Porque esta lei, o não cumprimento desta lei, cabe penalidades. Se pode denunciar a ANS, existem penalidades para o não cumprimento desta lei. Falta-nos informação e, algumas vezes, educação para buscarmos na justiça ou administrativamente via ANS o cumprimento da 13.003. Mas, senhores, existem índices e índices. Existe o IPCA, esses aí são dados de 2019, janeiro de 2019. Agora tem o IPCA Plano de Saúde, tem o IPCA Serviço de Saúde do IBGE. Imaginem, senhores, que o IPCA de janeiro deste ano foi acumulado, nos últimos meses, de 3,78. O IPCA para os planos de saúde foi de 10,87. O IPCA para serviços de saúde foi de 8,88. Da mesma maneira, em outros índices, como o INPC, nós temos o INPC normal, 3,57, o INPC da saúde, 8,28, e o INPC dos planos de saúde, 10,86. Ou seja, há um índice para o médico e um índice para operadoras. Mas claro que vocês vão dizer, mas é óbvio que tem que ser assim. Porque, afinal de contas, existe uma coisa chamada variação de custo médico hospitalar, onde a incorporação de tecnologias, o envelhecimento da população, o aumento de serviços é proporcionalmente muito maior do que o aumento da inflação. Então, naturalmente, é preciso ter um índice para a pessoa física e um índice para as operadoras de saúde. Isso é normal. Isso ocorre em todas as partes do mundo. Daí porque a variação de custo médico-hospitalar, que é um indicador muito usado, ela, no Brasil, ela é 10,8 vezes maior do que a inflação. Mas observem que na Coreia do Sul, ela é 5,9 vezes maior. E na Grécia, 6,7 vezes maior do que a inflação. Isso é absolutamente normal, pela diferença de econometria entre os gastos de uma seguradora, de um plano de saúde, e a reposição da inflação para os médicos, pessoas físicas. Então, o que os médicos querem é simplesmente repor a depreciação dos seus vencimentos, dos seus honorários. Os médicos jamais irão ter aumento de valor nem aumento de riqueza trabalhando para planos e operadoras de saúde que fazem reposição apenas salarial.
Porque todos nós sabemos, inclusive quem trabalha no mercado financeiro, que para gerar riqueza é preciso termos 10% mais a inflação em cima de algum rendimento. Então, se você tem 10% mais a inflação, necessariamente você vai gerar riqueza. Isso é praticamente um chavão do mercado financeiro. Os médicos não querem isso. O que os médicos querem é simplesmente tentar repor a depreciação dos honorários médicos. Mas essa depreciação não é reposta, porque ela é sempre nominal e o real sempre fica abaixo. O médico não habituou-se, não foi educado para pensar do ponto de vista real, ele pensa sempre nominalmente. Esquece a questão tributária, esquece outras questões de taxas administrativas e etc. Uma coisa que precisamos trabalhar com os nossos alunos, com os médicos como um todo. Então, as operadoras falam, não há como repor essa inflação mais do que o índice. Não temos como fazer isso. Estamos em dificuldades, o mercado está difícil. Mas há outras maneiras. Por que os médicos do Reino Unido, da Coreia do Sul, são satisfeitos com seu sistema de saúde suplementar, com seus honorários? Será que eles ganham mais do que nós? O que será que faz o médico da saúde suplementar de um país como a Costa Rica ser mais feliz com seus honorários do que um médico brasileiro? É o sistema de recompensas. Esse é um trabalho publicado numa revista de saúde suplementar que fala sobre recompensa. Não necessariamente o reajuste financeiro é suficiente. É preciso ter recompensas, compensações, bônus, incentivos, fazer o time off, o pay time off, que é pagar por folgas ou proporcionar folgas, como algumas Unimedes hoje fazem no Brasil, a questão das férias, pagam as férias, fazem uma média do rendimento e pagam as férias do seu cooperado. Oferecer treinamentos, desenvolvimento de recursos humanos, oferecer recompensas, porque a vida não tem muitos segredos. É preciso estímulo, é preciso recompensa, para que os atores, seja operadora, seja prestador de serviço, fiquem felizes. É possível ir além da recomposição salarial, de simplesmente deixar o médico insatisfeito com essa recomposição e sim oferecer recompensas. Seria uma maneira de tornar esse ator, esta parte do processo, mais feliz, mais estimulado a trabalhar com a saúde suplementar. Qual o modelo de remuneração médica ideal? Eu não sei. Fee for service, assalariamento, capitation, não sei. Realmente eu não sei. É preciso descobrir qual a melhor forma de remuneração para aquele público prestador de serviço e qual a melhor maneira de remuneração para a operadora. Realmente eu não sei responder essa pergunta e é uma questão que envolve diversas variáveis. Aqui é um slide da ANS que mostra que o modelo de remuneração de saúde suplementar, digamos assim, ideal, é aquele que coloca o paciente em primeiro lugar, que deixa escolhas, que estimula iniciativas centradas no paciente e melhorias organizacionais, que padroniza métodos de pagamento nos diferentes contextos e que torna os resultados transparentes para a sociedade. É preciso transparência na verdadeira acepção da palavra. Por quê? Porque há uma dissociação dos dados, e eu vou mostrar aqui quando isso ocorre. E o incentivo à competição. Aqui também é um slide da ANS que mostra que 5 ações estão interrelacionadas para estimular a competição baseada no valor dos cuidados da saúde. Parar de recompensar o volume, padronizar métodos para pagamento, criar escolhas para pacientes e provedores, colocar pacientes no centro de cuidados e tornar transparentes. São coisas que interagem e que formariam o que diríamos a relação ideal entre médicos e operadores de saúde. Porque hoje essa relação ela é assimétrica. Entendemos que esse tripé, operadora, paciente e beneficiário,
ela não pode ficar sem um desses elos. Mas o que notamos é essa assimetria. Os nossos amigos presidentes de Unimed, como da Unimed Boa Vista, aqui presente, falam que não se pode, estamos com dificuldade. As operadoras que não são cooperativas falam também das dificuldades e mostram dados e mais dados, como aumentaram os custos, como diminuir o número de beneficiários. Mas o que a gente vê na imprensa, nós acreditamos nos nossos amigos, mas o que a gente vê na imprensa especializada, por exemplo, no Valor Econômico, dizendo que em 2016 os lucros das operadoras de plano de saúde subiram 70,6%. É verdade? Não sei. Estou colocando aqui um dado de uma imprensa especializada em economia. Disse que o faturamento das operadoras do plano de saúde aumentou 12,8% de 2015 para 2016, para 158 bilhões em 2016. Entendemos as dificuldades das operadoras de plano de saúde, mas entendemos também que o ator médico, prestador de serviço, precisa ser melhor tratado, precisa ser melhor estimulado, seja com a reposição ideal, seja através de estímulos diversos, de recompensas. É preciso pensar esse tripé e valorizar, porque realmente, sem o médico, isso não se faz. Isso aqui é um slide da sala de situação da ANS. Está disponível para todas as pessoas. Esqueçam o verde. O verde são planos exclusivamente odontológicos. E aí você tem o azul, o número de beneficiários em março de 2017 e em março de 2018. Em alguns estados, esse número de beneficiários realmente diminuiu, mas a receita não diminuiu. Não sou eu que estou dizendo, está lá, os senhores podem acessar aí, sala de situação da ANS. Vocês vão ter esses números aí, o número real de quantos beneficiários tem cada estado de plano de saúde. Não estou fazendo juízo de valor, estou falando a partir das informações que eu captei, que eu fui atrás. Ok? Então, entre a operadora e o beneficiário, tem um ator muito importante, que é o prestador de serviço. Esse prestador de serviço que é o médico. E que muitas vezes me lembra a história de Felipe Canesto. Felipe Canasto, ou Canesto não, Canasto, é uma lenda da história paraguaia, que diz que após a Guerra do Paraguai, que o Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, dizimou quase todos os homens do Paraguai. Um ferido de guerra, chamado Felipe, foi retirado do cenário de guerra com as duas pernas amputadas, e ele sobreviveu. E ele era o único homem numa vila de 3.000 pessoas, 3.000 mulheres. E Canesto, porque Canesto é uma padiola feita de um cesto, como se fosse um cesto, ele ficava dentro de um cesto e se locomovia as pessoas movimentando esse cesto. E cada noite, Felipe Canesto dormia na casa de uma mulher. Aí a mulher tinha a responsabilidade de dar de alimentação a Felipe Canesto, e ele dormia com essa mulher para poder reproduzir, porque era o único homem daquela comunidade. E ele dormiu com as 3.000 mulheres daquele povoado. E havia uma obrigação para que as mulheres, ao devolver Felipe Canesto para a próxima mulher, tinha que dar banho, entregá-la aciado. E não entregava. Então, quando os filhos nasciam, diziam, não, seu pai morreu na guerra. Mas, graças a Felipe Canesto, o Paraguai foi repovoado de novo, depois da guerra, do qual nós temos uma dívida muito grande para com aquele país. Guardado as devidas proporções, nós, médicos, não com o mesmo prazer de Felipe Canesto, mas somos o Felipe Canesto nesse tripé, operadora, prestador e beneficiário. Utiliza um médico para fazer valer o produto que está vendendo, mas que o que devolve ao médico, uma recomposição muito aquém do que o médico precisa.
Então, somos, nessa relação, um Felipe Canesto. Entretanto, essa relação de melhoria não é uma utopia. Poderemos sim melhorar. Poderemos sim melhorar como? Fazendo valer os nossos direitos, buscando, denunciando a ausência ou não cumprimento da Lei 10.003. Nós ainda não temos essa relação utópica. Estamos buscando. Se conseguiremos, não sei. Eu só sei que tenho a agradecer a paciência dos senhores me escutar. Muito obrigado. Doutor Leonardo Barbieri, para falar sobre a visão do hospital. Doutor Leonardo, com a palavra. Muito obrigado. Em nome da Federação Brasileira dos Hospitais, eu agradeço o convite. Doutor Salomão, muito obrigado. Eu espero conseguir responder a essa questão, se é uma oportunidade ou se é uma utopia. Eu, às vezes, penso que, ao longo desse tempo, eu acredito que essa seja uma das últimas oportunidades. Não sou um cavaleiro do Apocalipse, mas eu acho que o sistema precisa de como o Giancarlo falou, eu acho que a marca dessa nossa relação vai ser confiança e transparência. A gente já discute isso há tanto tempo, né? A Federação Brasileira dos Hospitais é uma entidade de 51 anos, participou de todas as lutas que envolveram a saúde desde a metade do século passado e continua lutando por isso. Dá uma visão geral dos hospitais, são 15 entidades que compõem a Federação Brasileira de Hospitais. Hoje, somos no Brasil cerca de 6.805 hospitais, 70% deles são privados. A federação é composta de cerca de 4.200 hospitais que prestam serviço público e privado. O mix que a gente atende é o mix público-privado. Para tentar responder a essa questão, eu vou voltar ao passado. A primeira história, e é o primeiro embate que, na verdade, a gente teve, operadoras e prestadores de serviço, foi no GT de remuneração hospitalar, de 2010, que, na verdade, segundo o Dr. Roberto Velasco, começou em 2009 essas reuniões. E foi o primeiro embate. Operadoras e prestadores já começavam a discutir remuneração. É interessante que esse documento, desculpe, é um texto grande, eu vou ler. A sistemática de remuneração dos serviços hospitalares é baseada essencialmente pelo que conhecemos como fee-for-service ou conta aberta. Neste modelo, todos os insumos e serviços são discriminados detalhadamente quando da apresentação da conta hospitalar à operadora. E este é outro ponto em que são gerados incentivos à ineficiência, pois quanto mais insumos e serviços forem executados, maior será a receita dos hospitais, a lógica do taxímetro. Essa parte do texto abaixo eu acho mais importante e fundamental. Veja bem, como consequência, os hospitais estruturam áreas administrativas relevantes para aprimoramento da cobrança de serviços prestados, enquanto as operadoras estruturam grandes áreas administrativas para análise dessas contas. Aí tem o algoz e a vítima. Vitimizaram as operadoras e o hospital é o grande cobrador, é o grande gerador de receita, é o grande taxímetro disso. E qual o motivo dessa reunião? O que induziu a isso? Os fatores indutores dessa mudança propostas em 2009 foram custos de transações crescentes, custo da desconfiança. Em 2009, Giancarlo, o custo de desconfiança, 2010, desculpa, já estava sendo aventado pela o CEMED 03, olha ele aí. Em 2009, o CEMED já descobriu que o preço máximo ao consumidor era também um outro grande problema. O hospital estava ganhando muito dinheiro com isso. Graças à Confederação Nacional de Saúde, se entrou na Justiça e conseguiu prorrogar essa, e entrou-se num acordo, 38 ponto alguma coisa, 45, se eu não me engano, foi o preço, o que podia ser corrigido. E a necessidade de mudanças estruturais. Isso é muito importante, gente. O setor de saúde suplementar, esse é um texto, é um documento gerado em 2009 pela ANS e pelas entidades presentes na reunião. O setor de saúde suplementar amadureceu, está pronto para discutir alternativas e soluções para os problemas atuais. Essa parte
eu digo que é a essência dessa minha apresentação. Contudo, essas mudanças precisam ser profundas e estruturais. Isso em 2010. Desculpa. Profundas e estruturais, não havendo espaço para pequenos ajustes e ajustes de cursos e mudanças pontuais que pouco contribuem para a perenidade do sistema. Há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, a Agência Nacional de Saúde e as entidades lá presentes chegaram à conclusão que precisamos de uma mudança profunda e estrutural. Em 2012, o GTEC de remuneração gerou esse documento, Sistemática de Remuneração dos Hospitais que Atuam na Saúde Suplementar, Procedimentos Gerenciados. Um documento foi gerado e se montou vários modelos de remuneração, conta aberta, aprimorada, pacote, procedimentos gerenciados, e o Diária Global, eu não coloquei, mas tem ali, Diária Global. Esse documento foi gerado e foi proposto um novo modelo de remuneração para um novo modelo de remuneração hospitalar. Porém, qual foi o problema aí? As margens. Transposição de margem, não conseguiu chegar a um acordo e esse trabalho foi por água abaixo. Em 2012, a RN 305 publicou o TIS, as alterações propostas pelo TIS. A operadora do plano de saúde privado da assistência à saúde é vedada alterar o padrão TIS, é óbvio, e solicitar dos demais agentes de que trata o artigo 4 o envio de papel equivalente ao conteúdo trocado via eletronicamente pelo padrão TIS. Eu acredito que levante a mão quem não está enviando papel para as operadoras. A gente envia papel para as operadoras até hoje. Os faturamentos dos hospitais são, na verdade, depósitos monstruosos de papel. E essa lei é de 2012, resolução normativa, eu não botei a data, é novembro de 2012, João, me ajuda se não for. Aqui só o artigo 4 que diz que nós somos um dos beneficiados desse artigo. Bom, em 2016, a Agência Nacional de Saúde Suplementar fez uma pesquisa, Jean Carlos, muito interessante. 110 operadores e 311 prestadores. Essa pesquisa perguntou, no caso de livre negociação, que você acabou de falar, com que frequência você chega a um acordo? Isso parece uma coisa esquizofrênica, porque se você for ver bem, 28% chegam a um acordo, do lado de cá e do lado de lá. Porém, os prestadores respondem, cerca de 50% dos prestadores, 49% dizem que não chegam a um acordo, e raramente chegam a um acordo. Mas, do outro lado, as operadoras dizem que quase sempre chegam a um acordo. Eu pensei, o que eu vou falar dessa pesquisa? Eu falei, não, deixa eu só ver. Eu não tenho o que dizer. É uma pesquisa que não está aí. As operadoras falam uma coisa, os prestadores falam outra coisa. Aonde está a transparência? Como a gente vai conseguir? É a confiança. Não tem como. Essa é mais grave. Enquanto você é glosado, recentemente eu ouvi um dado que era em torno de 3% o número de glosas. Eu não sei aonde, eu juro por Deus. Não é na minha clínica, juro por Deus. Porque, veja bem, se a gente cortar, 45% isso é uma pesquisa de 2016, tá? 45% tem mais de 25% de glosa. E quanto dessas glosas são consideradas indevidas? Um terço. Mais de 1 terço acham que as glosas são indevidas. Em 2015, a gente novamente reabriu um GT de remuneração. A ANS abriu novamente um GT de remuneração e durante 2 anos e meio fizemos design thinking, fizemos uma série de coisas. E a ANS liberou a fase 1, a segunda fase, e a terceira fase, que está terminando agora, e produziu um documento muito interessante. Muito interessante. Chama-se Guia de Implementação de Modelos de Remuneração Baseado em Valor. Quem puder baixar e ler, é muito, muito, muito interessante. Porém, o que eu queria dizer é que eu li isso ontem no avião, mas eu queria ressaltar
O item 1.1 diz: quais são os maiores desafios para a implementação dos novos modelos de remuneração? Resistência dos prestadores, isso é uma verdade. Nós somos bastante resistentes, meia culpa. Risco de implementação de modelos inovadores, sem a devida organização. Ausência de sistemas de informação. Ontem eu conversava com o doutor Spigolon, ele falou que das 1.700 santas casas, 30% não tem computador. Eu acho que a gente precisa saber do país que a gente vive. A gente precisa conhecer o país que a gente vive. A gente precisa saber onde a gente está. Propor mudanças tecnológicas, radicais, tem que ter um tempo para uma preparação. E, por fim, tem uma coisa que pouco conhecimento do perfil epidemiológico e demográfico das populações assistidas. Qual operadora que conhece o seu time? Qual operadora que conhece as vidas que ela tem? Que sabe qual é o perfil epidemiológico da sua população para oferecer para algum plano, para algum médico, para algum hospital, fala, toma aqui, a capitation, você vai ser responsável por 5.000 vidas e é isso que você vai ter. Não tem condição. Quem é a operadora? Uma operadora? Duas? Não conhece o perfil epidemiológico da sua população. Nós não conhecemos nem pelo SUS. E eu vejo que a gente tem muito mais do que discutir, a gente tem sim que se juntar para conseguir discutir coisas que fazem parte do contexto saúde. Veja bem, o Brasil é um país que em comparação com os nossos pares que têm saúde universal, é o que menos investe tem o menor investimento, 42% é o investimento do Brasil. E com a emenda constitucional 95, talvez esse investimento tenha caído. Isso é de 2015, ou seja, com a emenda constitucional e o teto de gasto, talvez esse investimento per capita tenha caído. E o investimento... Isso é o bolinha? Não tem. E o investimento privado também é baixo. Então, esse é um problema que nós temos juntos, CFM, operadoras, prestadores de serviços, nenhum país, porque também o serviço de saúde suplementar se beneficia muito do Programa Nacional de Imunização, do Programa Nacional de Tuberculose, Programa Nacional de AIDS, o Programa Nacional de Transplante. O paciente é transplantado pelo convênio, mas aí ele pega medicamento no SUS. Ele pega medicamento, a lista de materiais de medicamentos especiais é fornecido pelo Sistema Único. Coparticipação em terapia renal substitutiva, 13% dos pacientes renais em tratamento hoje têm convênio e fazem diálise pelo Sistema Único. Dizem que são ressarcidos pelo Cartão Nacional de Saúde, etc. Não sei. Infraestrutura é outro grave problema. Nós temos 35% dos nossos municípios que têm crise, referem-se terem epidemias e sofrem com epidemias e endemias, dengue, diarreia, chikungunya, etc. Olha o tamanho do impacto social e do impacto financeiro disso, que é um soco na boca do estômago das operadoras. As operadoras são prejudicadas e muito com isso, e faz parte de uma mudança, faz parte da mudança que nós temos que fazer, nós temos que construir. A atenção básica é outro problema, internação por condições sensíveis da atenção básica, gira em torno de 3% nos países desenvolvidos, nós temos 15% em São Paulo. Isso é outro soco na boca. A atenção básica não pode ser um programa que é oferecido pela ANS como uma opção para as operadoras. É obrigado, ela tem que investir em atenção básica. E tem um trabalho muito interessante da ANS também, que a atenção básica, 85% dos casos são resolvidos na atenção básica. Judicializar, isso é a morte. Em São Paulo, no ano de 2017, 25.000 ações em contra plano de saúde. Isso é internação, medicamento, e exame, etc. 15.000 ações para remédio. Eu vi que tem uma ação interessante, tem várias ações para pegar o omeprazol. Acredita nisso? São Paulo gasta R$1 bilhão por ano com judicialização. R$1 bilhão por ano. 7 bilhões... Isso não atinge a saúde suplementar? Isso é um soco na boca. E esse é o que eu te falava. A cultura. Isso faz parte. Um trabalho excelente da USP, em 2014, ela levantou 1.190 hospitais, 1.190 prontuários da saúde suplementar, 80% cirúrgico, 30%, 39% dos prontuários foram descartados porque não tinha diagnóstico. Não consegue. 39% foram descartados, sobraram 759. Desses 759, ela descartou mais 30,
porque o diagnóstico não era igual ao que foi codificado. Isso é fundamental. Se quiser mudança, remuneração, tem que ter diagnóstico no prontuário. Não tem como pagar por DRG, não tem como pagar por valor, se não tem diagnóstico no prontuário. A realidade também é dura. A saúde é o segundo peso na folha de pagamento. Estado de São Paulo, julho de 2019. Nos próximos 2 anos, 52% das companhias pesquisadas dizem que vão investir em programa de saúde. Está aparecendo o retorno ao INPS, quando foi fundada a Abrange, a medicina de grupo. As empresas contratavam a medicina de grupo, em contrapartida recebiam benefícios fiscais. O INPS pagava diretamente à empresa, e foi assim que foi criada a Abrange. Nós estamos voltando ao modelo. A Abrange vai ficar mais forte. De acordo com a pesquisa, 45% das empresas com 100 vidas não investem em planos de saúde. E isso eu acho que é o pior. De olho nesse público, várias startups começaram a oferecer serviços alternativos, com preços mais acessíveis, prometendo desconto de até 70% nas consultas e exames de medicamentos. O Unimed é uma Unimed virtual. A New Unimed, a iUnimed. Qual é a nossa posição? Gente, a gente precisa investir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa juntos estar ligados em atenção básica, saneamento, educação médica, não. Judicialização com critério. Agora, não sei se vocês vivem isso no estado de vocês, mas no Rio de Janeiro, o paciente público está sendo internado em um hospital privado. Entrou, e ele diz o hospital que ele quer, que é o mais grave. Internou, não tem lugar no hospital público, entra na justiça, manda para o hospital que ele quer. As mudanças precisam ser profundas e estruturais. Isso foi escrito em 2010, num texto da ANS. Obrigado pela atenção. Doutor Leonardo, por ter cumprido o tempo, pela excelente palestra. Na sequência, chamamos agora a doutora Márcia Agosti, a visão do beneficiário, o financiador. A palavra, doutora Márcia. Bom dia. Eu hoje estou aqui não como médica, e sim como representante de um grupo de empresas, né? É claro que tudo isso começou a partir de uma reunião de executivos médicos de algumas empresas. Então, é um olhar que mede muito mais o efeito de tudo isso, de toda essa desorganização, ou de toda essa angústia, ou de toda essa discussão, para que a gente possa evoluir. Para onde que eu aponto para mudar? Para cá? Para cá? Para cá? Não está indo. Aonde? Agora foi. Bom, nós começamos em 3 empresas, iniciativa de 3 colegas médicos, executivos também de empresas privadas. Nós começamos a nos reunir há uns 4, 5 anos atrás e descobrimos que nós tínhamos muitas angústias em comuns, tentamos vários espaços e acabamos contratando o espaço da Confederação Nacional das Indústrias, que nos representava. Então, hoje, basicamente, são médicos e, atualmente, também gestores de benefícios das indústrias, né? Convidamos agora o pessoal da Confederação Nacional do Comércio também para começarmos a discutir. Entretanto, por conta da grande dificuldade em obter respostas, em conseguir transformar necessidades, e muito mais por conta do efeito de todo esse problema do sistema de saúde suplementar e público, claro, nós começamos a discutir em grupo a importância de termos um papel ativo, não só na discussão regulatória, discussão de serviços, na forma de contratação de serviços, e entendemos e chegamos à conclusão que tínhamos muitas angústias comuns. Hoje nós somos 68 empresas, que tem mais ou menos 2,5 milhões de vidas. Esse grupo é um grupo permanente, que se reúne já há 1 ano e meio, a cada 3 meses. Nós nos dividimos em grupos de trabalho. O objetivo principal
era que a gente conseguisse construir caminhos para a inclusão do contratante no debate, melhoria na experiência do cuidado por parte dos pacientes, porque toda essa crise, seja de remuneração, seja de acesso, seja de qualidade, ela resulta na insatisfação do usuário que vem para nós, e, basicamente, porque nós acabamos tendo que decidir a respeito de como resolver efetivamente o problema de saúde das pessoas. Nós acabamos desenvolvendo conjuntamente, já tinha isso iniciativa, mas juntamente desenvolvemos, publicamos até entre nós, uma rede de prestadores que nos atende do ponto de vista de cuidado centrado na pessoa e com uma preocupação real no resultado efetivo em saúde para que represente uma melhor experiência do usuário. E que a gente consiga também fazer uma gestão da saúde do empregado. Porque tudo isso resulta em dificuldade de acesso, atenção de baixíssima qualidade, remuneração vamos dizer, a crítica de quem faz bem feita a medicina e de quem não faz bem feita, uma remuneração prejudicada dos casos realmente bem-sucedidos, o que levou, não é uma realidade só no Brasil, uma realidade internacional, muitas das empresas se organizarem em alianças internacionais, da qual a GE também faz parte, para que a gente pudesse ir ao mercado e escutar o que é que você faz e como é que você faz. E, para fazer desta forma, quanto você cobraria? E nós começamos, então, esse caminho com vários prestadores, e isso resultou em alguns projetos que eu trouxe para vocês aqui. Então, a grande maioria dessas empresas não tem contribuição do trabalhador, 85% hoje tem coparticipação e 58% das empresas funciona no regime de pós-pagamento administrado. Não é autogestão, temos autogestão também. Quais foram os principais desafios listados, né? Nós tivemos que começar a implantar em várias empresas sistemas de auditoria, porque o sistema centrado em fee-for-service, ele efetivamente não beneficia ninguém, pelo que nós vimos, beneficia, sim, talvez a prática insatisfatória de um serviço que não é adequado, que não atende a demanda e que não gera saúde. Gerando aqui um excesso de desperdício e acaba focando toda a relação em controle de custos, né? Muitos de nós migramos por pós-pagamento, que assume o risco dessa tratativa, mas, principalmente, a operação, porque isso traz uma operação para dentro das empresas bastante impactante, não só de negociação, mas de conhecimento específico. Muitas das operadoras têm a cultura de medicina baseada em evidências, mas a maior parte não é parceira da fonte pagadora, e nós nunca fomos claramente escutados pelos nossos fornecedores. A questão da judicialização crescente, isso traz impactos absurdos, porque cada vez que se vai ao SUS, a conta chega 4, 5 anos depois, com 40%, 50% de preços a mais do que se pagaria na rede do plano, mas, entretanto, a gente também nós nos juntamos para discutir quais eram as principais vieses que nós precisávamos ajudar. A questão do risco corporativo, que nós já temos que tratar, que é a organização do trabalho, o manejo de riscos ambientais, a discussão em termos da cobertura de doença ocupacional, de acidente de trabalho, a questão do gerenciamento do bem-estar e a manejo da capacidade para o trabalho. Tudo isso resultante de um serviço, ou impactante para um serviço que não é voltado para o nosso olhar, nem para as demandas também das fontes pagadoras. Um sistema com baixíssimo foco, baixíssimo ênfase em saúde populacional, em efetividade de cuidado e no valor agregado que gera pelo custo que produz. Tá? Nós vimos que a maior parte dos programas, por falta de interoperabilidade de dados, etc., não existe a transparência, o que dificulta muito o manejo do efeito disso em termos de saúde ocupacional também. E a questão do cuidado, né, da falta de coordenação de cuidado e análise de efetividade na interação dos usuários com o sistema de saúde. Ou seja, nós não tínhamos qualidade, nós temos baixo nível de coordenação, baixo nível de comunicação, baixa qualidade de serviço, baixa eco, ninguém escuta, e nós pagamos a conta e nunca fomos convidados a participar. Então, nos organizamos exatamente para que a gente possa ter uma maneira um pouco mais organizada, que nos permita fazer a gestão efetiva do risco corporativo de pessoas, né? E a saúde suplementar é uma ferramenta
desse risco corporativo. É uma das ferramentas que a gente lança a mão para trabalhar quem são os saudáveis, procurar manter as pessoas o mais saudável possível, entender e identificar os eventuais portadores de condições de risco de adoecimento e como isso impacta, não só na sua capacidade de vida diária, mas também na sua capacidade plena para o trabalho. Né? Como é que nós vamos manejar os casos complexos e crônicos, que aqui a gente entende que seria o papel da operadora ou do sistema de saúde de nos identificar e nos dar também a tranquilidade que eu estou pagando pelo cuidado efetivo com todo esse risco. Né? E, a partir de tudo isso, a gente vai ver, pelas estatísticas epidemiológicas, a gente vê que o índice de gravidade e de incapacidade gerada a partir da experiência com o sistema de saúde é muito alto. Por quê? Porque nós temos um sistema voltado, já há 50 anos, voltado para comprar serviços que tratam doença. Em nenhum momento esse serviço, a não ser depois da entrada da agência, a gente começa a perceber uma preocupação muito grande, uma parceria, uma escuta ativa da agência, dizendo, olha, isso não está funcionando, esse registro de programa não é real, não está sendo feito, porque o índice de gravidade e incapacidade das pessoas está crescente. Então, aqui, para vocês terem uma ideia só de como é o cenário que as empresas gerenciam ou têm que gerenciar, e o sistema de saúde tem que ser funcional e efetivo para que isso seja também uma garantia de sustentabilidade econômica. Por quê? A saúde é um negócio, ela tem custo, ela gera custo, ela tem que gerar resultado. Isso é business. Né? Para nós, gestores médicos, significa muito aumento de trabalho interno, quando a gente já sabe, já parte do princípio que a gente precisa de alguém que paga a conta, mas é só o que a gente tem, e a gente tem que correr no mercado, buscar no mercado pessoas ou colegas ou profissionais que se disponham a fazer um cuidado centrado na necessidade da pessoa e que se comprometa com a efetividade disso ao longo do tempo, ou seja, parceria. Né? Eu acho que o peso de tudo isso, né, quando a gente olha para o sistema de saúde, a gente tem um peso muito grande imputado, a responsabilidade muito grande imputada à sociedade e uma responsabilidade do sistema que também é muito grande. Então, de nada vai adiantar seguir na discussão por custo, por mérito, por remuneração, porque nós estamos, efetivamente, quando a gente entrega pessoas que procuram, quando a gente não consegue dar acesso às pessoas que têm o plano de saúde pago, ou o SUS é um plano de saúde pago. Quando eles não têm acesso, e quando têm, não têm o cuidado necessário, e mais, resulta em maior incapacidade, e o sistema gerando cada vez mais uma relação de profunda desconfiança, nós entendemos que era um momento muito importante para que a gente passe a fazer parte dessa discussão. O que nós queremos, efetivamente? Nós tivemos, ao longo do tempo, isso aqui é Vigitel, então, ao longo do tempo, a gente vê que a comunicação, os usuários, os chamados responsáveis pelo desperdício do sistema, eles têm contribuído e muito para a mudança do comportamento de risco, tanto é que a gente observa em 4 anos aqui 33% de redução no hábito de tabagismo, aumento de 26% da ingestão de vegetais, prática de exercício físico, a gente observou um aumento de 40%, mas, em compensação, o consumo de álcool, a hipertensão e a obesidade, que são riscos conhecidos por pessoas que têm acessos a serviços de saúde, porque a gente não pode dizer, tirando Norte e Nordeste, que são situações muito remotas, esse retrato aqui, para mim, me diz, a sociedade parece estar fazendo a sua parte, ou, pelo menos, se esforçando para isso. Se a gente tem essa população de hipertensos com 18% de aumento de casos, será que eles são hipertensos novos? Ou eles são hipertensos que responderam, novos que responderam à pergunta, ou hipertensos que não tinham e evoluíram para isso? E essa obesidade, o que significa? O que está por trás disso? Né? Um outro assunto muito sério, que impacta gravemente os custos com assistência médica e a sustentabilidade, não só a sustentabilidade do setor, mas a sustentabilidade para a viabilização de planos de saúde. Nós, desde 2015, nós já temos mais pessoas com 65 anos do que pessoas com até 5 anos, o que significa que nós temos menos pessoas jovens trabalhando,
para manter o mesmo sistema produtivo. O que significa que tem menos gente contribuindo para a Previdência, tem menos gente gerando arrecadação. Isso aqui significa e aumento do emprego informal. Então, o que significa isso aqui? Que nós temos um custo médio de atendimento ambulatorial para essa população que é pelo mais que o dobro maior do que a população jovem, e essa população está aumentando. O custo médio de atendimento hospitalar é também o dobro. Então, a carga de doença da evolução epidemiológica da população é real e nós estamos vivendo ela, não é uma ameaça, é uma realidade. Além disso, todas as empresas, nós vamos precisar conseguir convencer millennials a ficarem e seniors, como eu, que sou jovem há mais tempo, que tem que me convencer a ficar, porque não tem gente entrando em volume e com conhecimento suficiente para que a gente possa alimentar o sistema. Então, eu preciso manter os sêniors que têm experiência, precisam de uma demanda diferente, porque a capacidade para o trabalho deles é diferente e a demanda de assistência também é diferente. E aí, a gente tem isso como cenário, que é um sistema que nós levamos 50 anos para construir, aonde toda a demanda é gerada em função da oferta. E a oferta gerada pelo conhecimento científico completamente não democrático, porque ele está concentrado na mão das empresas produtoras de medicamentos e de equipamentos. Então, nós não temos um usuário com capacidade de saber se esse hospital vai gerar para ele a segurança de uma experiência sem efeitos adversos, sem agravação da condição e sem comprometer a sua capacidade de sobrevivência com sua plena capacidade, ou pelo menos a sua capacidade mínima de vida. Então, hoje nós temos esse sistema e não adianta, não é mais tempo de sentarmos e ficarmos, a sua remuneração é baixa mesmo. Por quê? Porque é um fee for service. E por que é um fee for service? Porque a gente escolheu isso. Somos todos responsáveis. Agora, o momento é de colaboração, é de realmente assentarmos juntos. Isso aqui é a previsão do crescimento dos gastos médicos no Brasil. Essa informação é do Instituto Coalizão em Saúde, para quem não conhece. São várias instituições que se reúnem, experts, para discutir os cenários e que, efetivamente, têm colaborado muito com as empresas, não só o ICOS, mas também o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, para que a gente possa aprender juntos. Então, as empresas que compram os planos de saúde estão sentando juntos para serem empoderadas na maneira de olhar isso daqui. Então, em função disso daqui, vocês vão vendo que a previsão do crescimento dos gastos médicos é real, independente do modelo. Tá? E as premissas aqui é que a gente tem as doenças crônicas, que representam mais ou menos 60% dos gastos, isso é dado também do Instituto Coalizão, que a eliminação dos principais fatores de riscos associados a doenças cardiovasculares é uma necessidade. O impacto da eliminação dos fatores de risco na linha com literatura internacional significa que nós temos 80% das doenças crônicas são doenças cardíacas, acidentes cardiovasculares e diabetes tipo 2. Aí eu pergunto, a medicina é realmente a medicina que a gente está discutindo? O que a gente está entregando para a comunidade, o que a gente está servindo, é exatamente isso que a gente fala? É isso que eu, como médica, pergunto. O que nós juramos fazer, estamos fazendo? Se estamos fazendo, por que temos esse resultado? Né? Saúde pública tem isso de bom. Quando a gente junta os dados, ela reflete o que realmente, qual é o efeito da nossa intervenção. Então, é conhecido e sabido que nas estruturas das unidades onde a gente tem uma intervenção real sobre os riscos de doenças crônicas e de envelhecimento, porque o sistema, como está, remunera a melhor colocação de stent, mas não remunera tão bem o médico que evita o infarto. Então, nós temos uma assimetria cultural que gera uma assimetria de remuneração e uma assimetria de reconhecimento real. Como sair disso? Né? Nós somos signatários e participantes também do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial mantém um grupo de estudos de trabalho voluntário, de adesão voluntária, que também discute um modelo de negócio de saúde para o mundo,
que viabilize o compartilhamento dos benefícios. Então, se nós temos economia no sistema, vamos compartilhar. Se nós temos ganhos, mas o principal sinal de que o serviço é ou não é efetivo, no meu entender, é o como isso resulta em saúde, bem-estar e autonomia para a população, porque nós precisamos dessa população mais velha capaz. Tá? Então, o que se discutiu aqui é como criar, o que nós estamos discutindo lá é como criar um sistema, uma economia, um sistema econômico de saúde que viabilize e que priorize o bem-estar, a experiência qualificada, a percepção do usuário em termos de saúde. E quem vai ensinar o usuário a respeito disso são as empresas. Você sabe o que é bem-estar bem? Você sabe o que é realmente uma experiência positiva? Nós estamos trabalhando fortemente para diminuir a ilusão sobre hotelaria e sobre nomes. Porque nós podemos ter grandes nomes com grandes residentes, uma grande equipe de residentes ou internos, ou nós podemos ter nomes que se dedicam efetivamente a conhecer como essa pessoa adoece. Então, nós temos aqui o resultado, neste grupo do Fórum Econômico Mundial, que chama-se, e produz muitos documentos, inclusive Value in Healthcare, que é o que está sendo discutido já desde 2015, é um modelo onde haja realmente a necessidade de cooperação de todos os players, e não tem um ou outro, para que a gente consiga realmente remunerar melhor o médico que faz medicina bem feita, sairmos do risco ou da necessidade de pressionar os médicos no pronto-socorro para internar pacientes que não têm indicação, que a gente possa minimizar os efeitos negativos, deletérios, indesejados da experiência do usuário na interação com a saúde, com o sistema de saúde, e que a gente possa conseguir garantir uma coisa que é muito crítica para a sobrevivência do país, que a gente consiga dar longevidade saudável, porque nós dependemos também, hoje, dessa população que é muito grande e que tem um conhecimento e que, consequentemente, reduz o custo médio per capita se a gente for intervir no bem-estar. Então, ao invés de olhar para a saúde, privilegiar a alta tecnologia que trata a complicação da diabetes, vamos privilegiar aqueles que evitam que o diabético chegue a necessitar uma intervenção dessa complexidade. Né? 2 minutos. Sim. O maior desafio é exatamente internacional, que é os estándares de informática em saúde. Enquanto a gente tem essa barreira, né, é preciso que a gente comece a transformar a cultura do sistema. A gente tem dificuldade, sim. Nós montamos grupo, e essa dificuldade é real, de implantação. O contexto de saúde suplementar, então, hoje, o grupo discute em 5 subgrupos a remuneração baseada em valor, a atenção primária e seu impacto, a contratação baseada em valor, que acabou se tornando um grupo só, a regulação de contratos. Então, temos escritórios contratados que fazem consultoria para esse grupo, para que a gente possa entender, e a gente tem também consultorias de gestão de tecnologia que estão nos ajudando a entender como ajudar também as empresas, vamos dizer, os hospitais e prestadores a realizar esse trabalho. Então, um dos grupos de gestão de tecnologia, a gente fez uma proposta à ANS, temos uma agenda com o governo acerca de a forma de incorporação de tecnologia, né, que a gente usasse também, que a operação possa ser feita também com a contribuição do NATS-Rebrates, porque a gente possa ter uma metodologia de avaliação tecnológica em saúde. Fiquei muito feliz, Rogério, de saber que a gente avançou. Né? É preciso que a gente considere a epidemiologia, é preciso que a gente considere o impacto real de melhoria, de ganhos de vida saudável, e não só o interesse individual. O conjunto que está trabalhando base de dados, exatamente a questão de transparência e de interoperabilidade dos dados. A gente sabe da complexidade disso, mas que é preciso ter essa transparência. O grupo de remuneração baseada em valor, do qual eu faço parte, são 3 empresas que trabalham com 5 hospitais voluntários. Então, é a Vale do Rio Doce, a Ambev e a GE. A gente está trabalhando exatamente para que a gente consiga ajudar esses prestadores a entregar esses indicadores. E estamos trabalhando colaborativamente também com as operadoras que nos atendem, para que a gente possa experimentar fazendo. Casos pequenos, pontuais, mas os focos estão sendo tanto estruturais
quanto éticos culturais. A gente tem vários desafios. Acho que a apresentação vai estar disponível para vocês, mas a dificuldade em saber o resultado clínico da experiência do paciente ao longo da cadeia de valor de saúde. Quem gera valor para ele? A gente precisa ter visibilidade disso para poder ajudar. Então, nós estamos, vamos dizer, colocando uma posição não só para a agenda de governo, mas também a ANS, e estamos monitorando e pilotando, fazendo pilotos que, independente da gente ter o banco de dados ou não, vamos medir. Vamos começar a medir e vamos aprender juntos como é que nós somos capazes de gerar essa informação. Então, esse programa, esse projeto piloto já está em andamento. A gente já tem propostas de modelo de avaliação de remuneração mistos, né? Em algumas condições elas podem estar em bundle, outras bundle com experiência do usuário, outras como pronto-socorro, dependendo da complexidade, e sempre avaliando a complexidade do paciente, o risco clínico dele, e o ênfase é centrado na pessoa, experiências voltadas para que a gente diminua a gravidade. Então, começamos com modelos que visam reduzir a intervenção cirúrgica, por exemplo, nos casos de endometriose, aumentando, ampliando a qualidade de vida, o tempo de vida útil dessas mulheres e diminuir o quadro de dor. Então, definimos juntos hospitais, prestadores, quais eram os indicadores, para que a gente possa trazer um resultado efetivo, e a gente vem se reunindo todos os meses, e a cada 3 meses trabalhamos. Aqui é o perfil dos indicadores que nós selecionamos medir com os hospitais, e as operadoras estão nos ajudando a viabilizar a remuneração com a nossa participação em termos de aprovação de custos. Não é simples, não é mesmo, mas é factível, e o que a gente espera é conseguir influenciar realmente o sistema para que a gente consiga olhar de outra forma para o mesmo assunto, a gente consiga mudar o paradigma, a gente vai educar nós vamos divulgar a experiência dos resultados da interação clínica internamente nas empresas. Já estamos usando indicadores da AISHOS, mesmo de forma indireta, para avaliar a experiência dos nossos usuários nos múltiplos prestadores. Então, dentro de casa, a gente também está construindo uma base de dados para poder sentar com as operadoras, e o olhar para a cultura voltada para a saúde, uma atenção voltada para a saúde e não só para a doença, tá? E que a gente tenha sistemas ativos. Bom, essa é a nossa colaboração. A gente está à disposição depois para conversar, se vocês quiserem. Obrigado, doutora Márcia. Senhora Márcia. Na sequência, passamos agora a palavra para a doutora Laís Perazzo, visão da operadora no administrador. Com a palavra, a doutora Laís Perazzo. Bom dia. Bom dia. Bom, eu queria agradecer, né, como todos. Eu acho que é uma oportunidade imensa para nós falar num fórum qualificado como esse. Eu pensava aqui, enquanto todos falavam, né, eu acho que isso era meio inimaginável há anos atrás. Então, eu vejo isso como um caminho que prosperou, apesar da gente ter as nossas diferenças e as nossas dificuldades, né? Então, eu queria primeiro agradecer ao CFM pela iniciativa. O doutor Salomão, conheci um pouco mais da história hoje da saúde suplementar, quando ele falou do assunto da lei. Você vai ver que eu coloquei até um slide sobre isso. Doutor Carlos Vital, enfim, em nome deles eu agradeço aí ao CFM, presidente da nossa mesa também. Eu estou aqui representando a Abrange, então o Chaib está aqui, que é o presidente da Abrange. Também quero te agradecer, viu, Chaib, pela confiança, e espero fazer uma boa representação. Eu sou médica, trabalho na UHG, que é a empresa que comprou a Mil aqui, mas estou hoje aqui representando a Abrange. E uma curiosidade que talvez não interesse a vocês, mas a mim interessa: eu sou formada pela UNB, então é uma honra para mim falar aqui, nesse plenário, e uma honra para mim falar aqui nessa cidade, né? Como falar, por último, tem o bom e tem o ruim. Uma é que vocês vão ver que muitas coisas eu vou acabar repetindo, e vou tentar ser rápida sobre elas. E a outra
é que a gente pode fazer alguns comentários. Eu pensei alguns antes só de começar, eu não sei se acho que poderia colocá-los aqui. A gente tem, acho que foi Leonardo que falou sobre a questão da informação, a gente tem hoje 600 mil, não sei a Abrange, eu não trouxe esse número porque eu não vim preparada para esse debate assim, né? Mas a Abrange, com certeza, tem outras empresas que fazem isso. No nosso caso, a gente tem 600 mil vidas hoje em ACO, que é o Accountable Care Organization, são produtos captados, então a gente está tentando melhorar e evoluir na qualificação da informação, principalmente a informação clínica e epidemiológica, senão a gente não dá conta de fazer essa gestão. E 300 mil vidas em coordenação de cuidado. Então, é um caminho que a gente tem que percorrer, mas se a gente não dá o primeiro passo, a gente não sai do outro lado. E a sua fala me fez refletir um pouco sobre isso. Sobre a matéria do valor, eu não queria comentar a matéria, porque eu não estou com todos os dados, mas toda vez que a gente olha 70% de aumento, a gente tem que ver de onde a gente vem. Tá? 100% a mais de 1 é 2. Então, a gente não tem uma... Acho que foi o Giancarlo que colocou a matéria. Não tem uma operadora hoje, você pode conversar com todas, que esteja satisfeita com seu resultado financeiro. E nós estamos no setor privado. O meu acionista é privado, não vou mentir, não vou enganar. E não tem um acionista hoje que está satisfeito com seu resultado. O que me fez também refletir sobre a pergunta, sobre a parceria que a gente precisa ter. Porque quando eu sou a última a falar, eu também, vocês vão ver, vou falar que as operadoras também não estão satisfeitas. E todos os discursos que a gente ouviu até aqui é que nenhum de nós estávamos satisfeitos. O médico não está satisfeito, a operadora não está satisfeita, o hospital não está satisfeito. O empregador que paga a conta, eu trabalhei tantos anos com consultoria com empregadores, né, também não está satisfeito. Então, agora, tem um dado naquela matéria do valor que é real e a gente pode pensar, a receita aumentou 12%, mas o custo, segundo o VCMH do IES, aumentou 18%. Então, é realmente para a gente refletir. A gente está sendo ineficiente e o mercado não tem condição de pagar por essa ineficiência mais. Por isso que eu acho que é urgente a gente falar nessas parcerias. E um dado que me fez pensar, eu acho que também um pouco na fala sua, viu, Jean Carlos, eu sou muito sensível à pauta da reivindicação dos médicos. Eu sou médica. A minha filha está se formando em medicina agora no meio do ano. Alguém me falou hoje que 9 entre 10 médicos não recomendam seus filhos fazerem medicina. Achei meio alta essa estatística, mas, enfim, a gente não pode controlar os filhos, né? Então, eu sou sensível. Um dado que a Lu me passou enquanto eu estava sentada ali é uma apresentação que a gente fez sobre honorário médico. 65% do gasto de oncologia da nossa operadora vai para a quimioterapia, enquanto que apenas 20% na remuneração dos outros países. Tem alguma coisa errada? Onde a maior parte da remuneração está indo para o remédio, não está indo para o médico? Então, nós temos um problema, eu sou sensível a ele. Não sei se eu gostei muito do seu exemplo, viu, doutor Jean Carlos? Porque eu, como uma feminina da mesa, aqui eu e Márcia, mas, enfim, eu sou sensível. Mas queria abrir uma janela de oportunidade para falar dar um passo atrás e tentar falar um pouco sobre os temas e menos sobre essa pauta de reivindicação. Mas queria, de alguma forma, também responder algumas provocações, por isso que comecei assim. Bom, como eu disse, eu estou aqui representando a Abrange. A Abrange, hoje, ela é fundada em 1966, então é uma associação bem antiga. Ela representa as medicinas de grupo, a MIL faz parte dessa associação, são 150 operadoras, e a gente fala por 27,6% da população coberta, dos 47 milhões. São muitas vidas, né? E eu acho que a Márcia não precisa reforçar mais isso, a operadora ela transfere dinheiro de um lado para o outro, mas, no fundo, quem está pagando somos nós, porque eu acredito que todos nós aqui também temos plano de saúde, ou via empresa, empregador, ou via associação, a gente também paga, e é desse ponto de vista que eu acho que a gente tenta olhar para os desafios que eu vou dividir um pouco com vocês agora. E eu sempre começo com a Constituição. Eu estava me formando em 1989, então eu não tinha noção do que eu ia encontrar pela frente. Por isso que eu gostei da forma como o doutor Salomão, hoje, bem na entrada, contou um pouco dessa história, né, e contou um pouco aqui também na abertura. O fato é que, de lá para cá, a gente criou um sistema de saúde privado robusto. Ele tem 47 milhões de pessoas cobertas, e é muita responsabilidade que a gente tem quando pensa o que vamos fazer para dar sustentabilidade a esse setor. Por que eu falo de sustentabilidade? Né? Porque eu acho, e aqui foi o Scarabel já falou da agenda regulatória, né? Tanto
na agenda regulatória que passou, quanto na agenda regulatória que está sendo proposta via consulta pública, o equilíbrio na saúde suplementar é um tema relevante. Eu acho que é consenso geral que nós temos um desafio de sustentabilidade, que o sistema que a gente criou e que ficou robusto até agora, e que cresceu, chegou a 47 milhões de pessoas, está esgotado, ou está se esgotando, e a gente precisa dar um passo atrás nessa pauta, né, das reivindicações, ou pelo menos respirar um pouco para poder falar sobre os grandes temas que também já foram bem colocados aqui. O primeiro desafio que todo mundo sempre coloca é a longevidade. Eu sempre gosto de falar da longevidade como uma coisa boa, porque eu não gosto quando as pessoas falam que a inflação médica, a culpa da inflação médica é porque a gente está mais velho. Que bom que a gente está mais velho. E a medicina e a evolução da medicina nos ajudou a chegar até aqui. E isso é muito bom. As pessoas no século passado morriam de doenças infecciosas, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem esse problema, mas hoje a gente não tem mais por que ter essa prevalência de morte por doença infecciosa. E a gente vai ver já que a gente realmente mudou muito o perfil epidemiológico. Se a gente olhar as principais causas de morte nos países desenvolvidos, a gente vai estar relacionando elas às doenças crônicas, AVC e infarto, né? E pouco às doenças infecciosas. Mas aqui no Brasil a gente tem uma dimensão maior. Então a gente vive em algumas regiões, dilemas do mundo desenvolvido, e em outras regiões, dilema dos mundos menos desenvolvidos. Desafio grande para o regulador aqui, eu penso, né? Como é que a gente vai priorizar a ação e como é que a gente vai focar a nossa intervenção regulatória com uma diferença e uma disparidade tão grande. Mas o fato é que isso é um desafio para nós como gestores do sistema, né? A saúde foi apontada por esse estudo da IBM, não sei quantos já viram ele, mas vale a pena, talvez, olhar. Ele não é um estudo muito novo, como um dos setores mais ineficientes e um dos maiores setores, porque o tamanho da bolinha, a saúde está aqui, né, no mais ineficiente, e o tamanho da bolinha é o tamanho do setor. Às vezes, também, eu sinto que as pessoas não gostam muito que a gente trate a saúde como uma coisa mercantil, né, como na teoria da economia, mas a gente tem que falar sobre isso também. Eu aprendi muito nesse caminho, que usar alguns conceitos da teoria econômica, quando a gente vai estudar esse problema, ajuda a gente a pensar numa forma de resolver. Quebrar paradigmas, eu acho que também é importante para nós, médicos, nesse sentido. Isso tudo culmina numa coisa que, nos Estados Unidos, eles chamam de affordability gap, porque eu tenho uma inflação que cresce num compasso diferente do compasso que cresce a economia. Então, quando a gente discute reajuste pelo IPCA, é porque são os indicadores que aferem como a economia cresce, como eu gero riqueza, o INPC, o IPCA, como cresce a receita das empresas que pagam 70% dos planos de saúde, não foi? 67%? 67% dos planos de saúde são pagos por empregadores. A receita dessas empresas cresce, provavelmente, na média, como cresce esse indicador. Por isso, ele é um indicador relevante para aferir a capacidade de pagamento das pessoas quando a gente trata do plano de saúde. E a gente, no mercado de operadoras, tem um custo que cresce nessa velocidade, como mostra o estudo do IES. Por isso, a gente chama, os americanos chamaram isso, apelidaram isso de affordability gap, que significa, eu tenho um custo de assistência médica que cresce num compasso que a economia não pode pagar. E é isso que a gente precisa falar quando a gente fala sobre sustentabilidade, né? Encarar. E o custo, eu tive a oportunidade de falar isso também no evento que eu estava na audiência pública da CATEC, e existe sempre esse pensamento, muitas vezes, de que a relação entre a inflação médica e o aumento do honorário ela é linear, e ela não é linear, também já foi muito bem colocado aqui. Então, por que o custo cresce? Ele cresce por coisas boas. Eu não tenho dúvida que todos nós pagaríamos 18% a mais no nosso plano de saúde, porque a gente vai ficar mais velho e porque a gente vai ter acesso à tecnologia de melhor qualidade. Todos pagaríamos. Porque uma frase que eu gosto de usar também é que a saúde não tem preço. Por isso, a gente pagaria qualquer preço para tê-la. E isso é um motivo que faz a inflação médica crescer, e é um motivo bom. A gente deve lutar por ele. A gente deve gerar economia no lado ruim, onde o custo cresce por um motivo que não é bom, para justamente poder pagar o que justifica o custo crescer, que é a incorporação da tecnologia boa, dos procedimentos bons. Na medicina, quem usa meio diagnóstico com tecnologia sabe do que eu estou falando, a vida ficou muito mais fácil para muitas especialidades.
E a gente quer isso, os pacientes querem, e nós médicos também queremos. Mas a gente tem coisas ruins. Uma coisa que a economia também me ensinou é que existe um risco moral quando a gente trata dessa falha de mercado, que é a assimetria de informação, que também foi tratada aqui. E o que é esse risco moral? Toda vez que eu tenho uma informação assimétrica, o que é uma informação assimétrica? Os atores da cadeia de consumo não têm o mesmo nível de informação. O doente, o médico, a operadora e o hospital têm níveis de informações diferentes sobre a saúde daquela pessoa. E a alocação de recursos, quando eu tenho esse sistema fragmentado, assimétrico, ela é ineficiente, como mostrou o estudo da IBM. Por isso, a gente tem que trabalhar a assimetria de informação. O fee-for-service é o maior empurrador de assimetria de informação que a gente tem nesses últimos anos que a gente trabalhou com ele. Foi um bom sistema até aqui, mas daqui para frente a gente vai ter que pensar e refletir sobre ele. Ele não está ajudando a gente a sair do outro lado. O fee-for-service ele faz o sistema ser fragmentado. Então, o hospital faz a sua parte, o médico faz a sua parte. Quantos de nós não pedimos exames repetidos? Quantos de nós não sabemos exatamente o que aconteceu em outras consultas? Eu tinha um professor de clínica médica aqui no UNB, ele se chamava Plínio. Se alguém tiver notícia do Plínio, depois quiser me dar, eu vou ficar muito feliz. É por causa dele que eu fiz clínica médica. E o Plínio falava assim para os doentes no ambulatório, que falava, eu estou com uma dor de cabeça, já fui no neuro, já fui no ortopedista, já fui no oftalmologista, já fui em tudo, e o Plínio falava, problema seu, não veio aqui primeiro porque não quis. Porque ele tinha um olhar de clínico para o doente como um todo, né? Então, é isso, o sistema que incorporou tecnologia boa também se fragmentou, o que não foi bom para nós, não foi bom para o doente. Já foi falado aqui da incorporação tecnológica crítica. Se a gente for olhar os processos judiciais, dá medo, porque tem coisas que a gente vê que são ruins para o doente. Se a gente for olhar o excesso de indicação de algumas cirurgias e procedimentos, elas trazem risco para o paciente. E isso a gente deveria concordar, principalmente nesse fórum, de que a gente deve combater com unhas e dentes em prol do nosso paciente, certo? Muito bem. Seguindo, ainda um pouco de economia, ainda que vão me bater depois, a lei da oferta e da procura age na medicina, apesar da gente não gostar de falar que a medicina deve ser tratada com a lei de mercado. Porque o Brasil tem uma oferta de equipamento diagnóstico que não se compara a muitos países. Se a gente tivesse um desfecho de qualidade em saúde melhor que os outros países, estava tudo justificado. É como eu falei, todos nós pagaríamos para ter uma saúde melhor, mesmo que fosse um pouco mais do que a nossa capacidade. A gente faria um esforço, mas a gente não enxerga de contraponto esse benefício, né? Por isso, o Institute for Healthcare Improvement trouxe para nós o conceito do Triple Aim, que eu acredito que a maioria aqui já conhece. E, nesse fórum, é importante também falar que ele foi acrescido de um quarto item importante, que é a satisfação do prestador de serviço. Então, o que o Triple Aim fala? A melhor saúde, ao menor custo, ao custo ótimo, na verdade, com uma experiência boa para o usuário. Mas de que usuários a gente está falando? Só dos usuários pacientes? Não, a gente está falando também dos usuários médicos, dos prestadores de serviço. Ele também tem que estar feliz, bem remunerado, satisfeito, produtivo, engajado, para usar o termo da moda, certo? Por isso, eu acho que a gente tem que começar a pensar no quádruplo aim. Não dá para pensar em quádruplo aim com fee-for-service. Então, quando a gente fala de qualidade com sustentabilidade, várias coisas vão se abrir, várias possibilidades para a gente pensar. Eu trouxe aqui uma, que são os novos modelos de remuneração, já que a gente concordou aqui no diagnóstico que o modelo de remuneração não está ajudando a gente a sair do outro lado. Mas eu podia falar sobre coordenação do cuidado, que também é um assunto bastante caro para as nossas operações atualmente, e acho que Márcia também pontuou bastante no trabalho delas. Bom, sobre novos modelos de remuneração, eu não quero ser muito extensa, né, mas a gente sai do fee-for-service, que é o modelo mais ineficiente, e eu diria, onde a gente tem menos coordenação de cuidado e menos alinhamento médico-hospital, ou seja, a gente tem um sistema fragmentado total, é o pior sistema em termos de fragmentação e custo. E, na outra ponta, a gente tem a captação global, que são os ACOs, como eu falei, os Accountable Care Organizations, que cobrem riscos captados conforme o acordo entre as partes. Nesse interim, existem várias formas de remuneração sendo discutidas, né? O pagamento por qualidade, que é o P4Q, o pagamento por performance, acho que Jean Carlos também mencionou um pouco sobre esses modelos de remuneração.
Essa discussão não é nossa, ela é mundial. Para quem gosta de sistema público, é uma discussão do NHS. Então, um dos 8 princípios para a remuneração de serviços no NHS é o alinhamento de incentivos. O Fee-for-Service não tem alinhamento de incentivo financeiro. Aqui no Brasil, recentemente, já foi citado também, o Guia para a Implementação de Novos Modelos de Remuneração, que a ANS lançou na semana passada, num evento que o Scarabel comentou. Então, basicamente, é isso. É migrar de um sistema onde a gente paga por serviço e tem incentivo a produzir serviço. Então, o incentivo do Fee-for-Service, o único, é o volume, economicamente falando, certo? Passando para um incentivo a resultado. É onde a gente, alguns chamam de value-based payment, pagamento baseado em valor, os termos estão vindo à medida que chegam, provavelmente, da experiência internacional, a gente vai traduzindo e também adaptando para a nossa realidade, porque aqui eu acho muito relevante a gente voltar na reflexão de que nós somos um país muito diverso e uma solução não vai ser igual para todo mundo. Foi muito bem colocado, eu também queria ter comentado e me esqueci, sobre essa diversidade, essa capacidade que a gente tem de prestar serviço de qualidade nas diferentes regiões. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode levar a tecnologia para essas regiões que não têm tecnologia ou não têm condição, muitas vezes não tem nem médico, a gente também não pode impedir os centros que estão avançados de praticar o que eles já têm. Então, quando a gente discute inovações como a telemedicina, eu acho que a gente tem que encaixar as soluções aonde elas cabem, não é? E não achar que uma solução pode caber para todo mundo. Essa é uma pesquisa que o New England fez, mostrando que já uma boa parte dos serviços nesse lugar que eles pesquisaram aqui em Massachusetts já estão pagando em value-based payment. E é aquilo que eu falei, quando eu falei das 600 mil vidas, a gente já está pagando nessa forma de remuneração. A gente já tem uma boa parte dos hospitais hoje. A gente começa sempre pelos serviços mais complexos, as negociações maiores, que são os hospitais e os grandes serviços, as grandes clínicas. A gente paga hoje uma boa parte dos honorários hospitalares, né, por uma conta que a gente chama de conta fixa, ou seja, a gente calcula um valor de recebimento mensal e o hospital ajusta para a sua necessidade, aonde ele deve gastar aquele dinheiro, de novo, transferindo um pouco dessa assimetria de informação, deixando o gastador do dinheiro perto da onde a gente tem mais informação para decidir aonde o dinheiro deve ser alocado. Basicamente, o conceito é esse. 2 minutos. 2 minutos, estou acabando. Obrigada. E o que a gente sempre pede é uma... Aproveitar que o Scarabel está aqui, todo mundo faz a sua pedido, né? Mas o que a gente pede é uma regulação equilibrada nesse sentido, porque muitas vezes o que nos amarra de inovar e o que nos amarra de sair do outro lado nos contratos novos e das ideias novas é a regulação, que às vezes está um pouco ultrapassada. Eu acho que a própria lei já foi citada aqui, a Lei 9656, eu não tenho dúvida que teve avanços, não tenho dúvida. A regulamentação, tudo isso trouxe melhorias para o nosso setor de saúde. Mas hoje a gente tem que pensar se essa lei ainda nos serve. Ela foi criada em 1998. Quanta coisa mudou em 1998? Não é? Então, a mesma... Oi? A 13.013 é de 2014. Ela trouxe... Oi? Isso. Ela é mais recente. Mas a gente está... Não, complementou nesse quesito da contratualização, né? Eu estou falando de uma forma geral. Vamos ter 30 minutos para o debate. Tá, eu vou guardar então para lá. Eu não vou ter tempo de falar muito sobre o futuro, mas quando falamos sobre os determinantes do Bloom, vou voltar lá na apresentação de Jean Carlos. Jean Carlos me deu muitos insights. O Institute for the Future pegou aqueles determinantes, aqueles 4 determinantes, e identificou a relevância deles como determinante de saúde, Jean Carlos. E o comportamento contou com 50% no perfil epidemiológico que a gente tem hoje. E se a gente pensar, 2 maiores causas de morte, AVC e infarto, tem tudo a ver com comportamento, são perfeitamente evitáveis, e a gente não remunera bem o sistema quando a gente fala de prevenção e de controle de doenças crônicas, certo? Hoje eu estava lendo sobre stroke, me perdoa se eu falar errado quem for neuro aqui, mas 80% dos AVCs são evitáveis. Essa foi a estatística que eu vi. Genética e ambiente com 20% e acesso ao serviço de saúde apenas 10%. Depois posso dar a fonte para quem tiver mais curiosidade. Mas eu queria falar desse slide, a única mensagem, obrigada.
A única mensagem é que eu falei a beça sobre a relação de prestadores e operadoras e tudo, e acho que deixei os beneficiários de fora. Queria trazer essa reflexão no final. Beneficiários não podem estar de fora. Eu vi uma palestra do Drauzio outro dia também que eu gostei, sabe? Porque a gente protege muito, às vezes, o paciente. E a gente tem que ser responsável pela nossa saúde. A gente, como médico, assume responsabilidade demais. Dorme mal porque sai do plantão achando que devia ter aumentado o gotejamento. Mas tem hora que eu acho que a gente tem que refletir, também colocar a responsabilidade da saúde das pessoas no colo das pessoas, até porque a gente está vivendo esse século aí de doenças crônicas. E se a gente não fizer isso, a juventude vai fazer, os aplicativos vão fazer, a galera nova que está surgindo e discutindo sobre isso, e que tem uma atitude bastante saudável, hoje eu percebo nos jovens, né? Eles vão começar a pensar sobre isso e vão provavelmente trabalhar isso. Eu acho que a gente pode ajudar como médicos, né? Eu saio, eu ainda sou muito médica, atendo ainda, apesar de ter tido uma vida muito administrativa, né? E eu sempre penso, de manhã, quando eu saio, que o que eu vou fazer hoje tem que ser melhor para o doente no final do dia. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu estou fazendo aqui agora, eu saio sempre com essa inspiração. E eu só durmo bem quando eu consigo. Pode ser que eu não tenha dormido bem nesses 20 anos que eu trabalhei na saúde suplementar, certo? Mas eu não durmo bem, e eu acho que isso é relevante. A gente tem que ter um propósito naquilo que a gente faz. E eu queria responder essa pergunta. Parceria entre os protagonistas do sistema de saúde suplementar, beneficiários, prestadores, é uma oportunidade ou uma utopia? Eu acho que é uma necessidade. Eu não vou dormir bem se a gente não conseguir conversar no final. Obrigada.